O Imago Mundi é um artefato extraordinário. É uma tábua de argila que data de aproximadamente 3.000 anos atrás. Este mapa babilônico oferece um vislumbre único do mundo antigo, revelando como os povos da antiga Mesopotâmia percebiam seus arredores. O mapa combina geografia real com elementos míticos, tornando-o um objeto fascinante de estudo para historiadores, arqueólogos e qualquer pessoa interessada em civilizações antigas. O Imago Mundi descreve o mundo como os babilônios o entendiam, uma terra plana e circular, cercada por um oceano de água salgada. Este mapa antigo é uma das representações mais antigas da visão de mundo de uma civilização, oferecendo uma janela fascinante para a mente dos babilônios. Eles acreditavam que o mundo conhecido estava limitado a essa forma circular, com o oceano atuando como uma barreira natural. O mapa destaca características geográficas importantes como o rio Eufrates e a cidade de Babilônia, que eram centrais para a vida e a cultura babilônica. O rio Eufrates, em particular, era vital para a agricultura, transporte e comércio, sustentando a civilização que floresceu em suas margens, demonstrando sua importância na visão de mundo babilônica. A cidade de Babilônia, com seus templos e zigurates, era vista como o centro do universo, um lugar de grande poder e influência. Além desses marcos reconhecíveis, o mapa se aventura no reino da mitologia, incluindo locais lendários que eram parte integrante das crenças e histórias babilônicas. Esses locais míticos ajudavam a explicar fenômenos naturais e a dar sentido ao mundo ao seu redor, apresentando locais que se acreditava serem habitados por deuses e criaturas míticas. Essas entidades sobrenaturais desempenhavam papéis cruciais nas narrativas babilônicas, influenciando eventos e destinos humanos. Essa fusão do real e do imaginário nos dá informações valiosas sobre a cosmologia babilônica. Ao estudar esses mapas, podemos entender melhor como os babilônios viam seu lugar no cosmos e como integravam suas crenças espirituais com o mundo físico ao seu redor. Um dos elementos mais intrigantes do Imago Mundi é a representação de uma grande embarcação. Este navio é mostrado navegando em um corpo d'água, e sua presença levou os estudiosos a conectá-lo ao antigo mito mesopotâmico do dilúvio. Esse mito, bem parecido com a história bíblica da Arca de Noé, relata uma inundação catastrófica que engolfou o mundo. A embarcação no mapa, portanto, torna-se um elo tangível com essa antiga narrativa, sugerindo que a história de uma grande inundação ressoou profundamente na cultura babilônica. Um paralelo babilônico à Arca de Noé. Seção 5. Inscrições cuneiformes. Decifrando a linguagem dos antigos. O Imago Mundi é mais do que apenas uma representação pictórica do mundo, ele também apresenta inscrições cuneiformes que fornecem contexto valioso para as imagens representadas. Essas inscrições, escritas na escrita em forma de cunha da antiga Mesopotâmia, oferecem descrições dos locais e figuras mostradas no mapa. Decifrar essas inscrições permitiu aos estudiosos obter uma compreensão mais profunda da visão de mundo babilônica, seu conhecimento geográfico e suas crenças religiosas. Seção 6. A narrativa do dilúvio, conexões mesopotâmicas e bíblicas. Esta seção explora as fascinantes interseções entre as antigas histórias da Mesopotâmia e os relatos bíblicos, destacando como essas narrativas moldaram a compreensão humana de eventos catastróficos. A presença do navio no Imago Mundi e as inscrições cuneiformes que fazem referência a uma grande inundação apontam para o poder duradouro desse antigo mito. Essas inscrições, encontradas em várias tábuas cuneiformes, revelam detalhes impressionantes sobre a construção de um grande barco e a sobrevivência de um dilúvio devastador. A narrativa mesopotâmica do dilúvio, preservada em textos como a Epopeia de Gilgamesh, antecede o relato bíblico. A Epopeia de Gilgamesh, uma das obras literárias mais antigas da humanidade,
descreve um herói que constrói uma arca para salvar a vida durante uma grande inundação. Isso sugere uma possível transmissão da história da Mesopotâmia para outras culturas. As rotas de intercâmbio cultural da antiguidade permitiram a disseminação de mitos e lendas, influenciando profundamente as tradições orais e escritas de várias civilizações. As semelhanças entre as narrativas, incluindo o homem justo, o aviso divino e o eventual recuo das águas, sugerem uma herança cultural compartilhada ou uma experiência humana comum com inundações catastróficas. Essas histórias, encontradas em diferentes culturas ao redor do mundo, refletem a luta humana universal contra as forças da natureza e a busca por significado em tempos de crise. Seção 7. Urartu e Monte Ararat. Pistas geográficas no Imago Mundi. Curiosamente, o Imago Mundi também faz referência à região de Urartu, um antigo reino localizado nas terras altas da Armênia. Essa região, frequentemente associada ao Monte Ararat na narrativa bíblica do dilúvio, é representada no mapa como uma área montanhosa. Essa pista geográfica liga ainda mais o mapa ao mito do dilúvio, sugerindo que os babilônios podem ter associado Urartu ao local onde a arca repousou após o dilúvio. Seção 8. Redescobrindo o mapa, insights arqueológicos e interpretações modernas. O Imago Mundi foi redescoberto no final do século XIX e desde então tem sido objeto de muito debate acadêmico. Arqueólogos e historiadores analisaram suas características, inscrições e contexto histórico para desvendar seus segredos. Embora ainda haja dúvidas sobre seu propósito exato e a interpretação de alguns de seus elementos, o Imago Mundi continua sendo um artefato valioso, fornecendo-nos informações inestimáveis sobre a visão de mundo babilônica, seu conhecimento geográfico e seus mitos duradouros. Seção 9. Conclusão. Mapas antigos, histórias duradouras. O Imago Mundi é mais do que apenas um mapa antigo. É uma janela para o passado, uma representação visual de como as civilizações antigas viam o mundo ao seu redor. Este mapa, criado na Babilônia há milhares de anos, não apenas delineia terras e rios, mas também reflete as crenças, mitos e conhecimentos da época. É uma prova do poder da narrativa e do desejo humano de dar sentido ao mundo ao nosso redor. Os estudiosos antigos usavam mapas como ferramentas para contar histórias, para transmitir conhecimento e para explorar o desconhecido. Cada linha e símbolo no Imago Mundi carrega consigo uma história, uma lenda, uma tentativa de compreender o cosmos. A mistura de geografia real e mitologia do mapa destaca a fluidez entre fato e ficção nas culturas antigas. Criaturas mitológicas e terras lendárias coexistem com representações precisas de rios e montanhas, mostrando como os antigos mesclavam o conhecido com o desconhecido, o real com o imaginário. A presença duradoura do mito do dilúvio, ecoado nas narrativas mesopotâmicas e bíblicas, ressalta o profundo impacto dessas histórias na psique humana. Esses mitos não eram apenas histórias para entreter, mas serviam como lições, advertências e explicações para eventos naturais e fenômenos inexplicáveis. O Imago Mundi serve como um lembrete de que artefatos antigos como este mapa não são meramente objetos do passado. São testemunhos vivos das mentes e corações das pessoas que os criaram. Eles nos conectam a uma linha contínua de curiosidade e criatividade humana. São chaves para a compreensão de nossa história humana compartilhada e do poder duradouro do mito. Ao estudarmos esses mapas antigos, não apenas aprendemos sobre geografia e história, mas também sobre nós mesmos, nossas crenças e nossa eterna busca por significado.